Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa vir falar conosco, sempre por intermédio da sua santa e poderosa palavra. Palavra que é poderosa para nos instruir. Palavra que é poderosa para confortar o nosso coração, nos estimular em fé, a prosseguir sem olhar para um lado, sem olhar para o outro e principalmente, meu irmão e minha irmã, sem retroceder. Vamos embora para cima, colocar mais um tijolo nessa construção. Aleluia! Olha, o texto hoje para nossa breve reflexão é um texto que eu gosto muito e ministro ele muito com vocês. Essa parte foi menos ministrada, mas já algumas vezes. Vamos lá? Ele se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, quero ler com vocês a partir do versículo 24, que diz assim: Chegaram a Cesareia no dia seguinte. Cornélio os esperava e havia reunido seus parentes e amigos íntimos. Quando Pedro chegou à casa de Cornélio, veio ao encontro e prostrou-se diante dele, adorando-o. Mas Pedro o levantou e disse: Fique de pé, eu sou apenas homem como você. Os dois conversaram e depois entraram na casa, onde muitos outros estavam reunidos. E glória a Deus, a Ele seja dada a glória, irmão. Repita comigo: a Ele seja dada a glória. Ele é digno de louvor, honra e glória. Aleluia. Olha, irmãos, esse é um texto bastante convincente daquilo que eu creio que é as obras de antemão que Deus preparou. Vale lembrar que o livro de Atos é a ponte justamente daqueles que querem levantar o nome de Jesus, porque pela sua tão grande salvação, a sua tão grande salvação e o que nós podemos desfrutar por causa da obra que ele fez na cruz, chegou através de nós, através justamente de homens como este, Pedro, Estevão e Paulo. São homens que corajosamente se ofereceram na pregação para que a mensagem chegasse a nós, e essa mensagem é a que resgata, restaura, conduz e determina em um propósito de vida, capaz de trazer para nós, principalmente, irmãos, alegria e realização, para que nós possamos simplesmente, irmãos, nos conectar ao céu e sim receber uma instrução divina sobre aquilo que nós viemos fazer nessa loucura aqui chamada Terra. Pensando nisso, eu quero fazer as aplicações pertinentes a esse texto. A palavra começa falando assim, ó: chegaram a Cesareia no dia seguinte. Irmãos, Cornélio foi orientado. Por que eu falo que é a obra de antemão? Primeiro, gerou no coração de Cornélio a necessidade de clamor. Então Deus quebrantou o coração daquele homem para que ele viesse a clamar ao Senhor. E haveria uma união de propósito, haveria ali a união de duas pessoas. E logo depois que ele gerou o clamor, a palavra fala que ele era um homem piedoso e que dava esmolas, ou seja, ele tinha boas práticas, era um homem de bom coração, um homem de humilde coração, apesar de o seu cargo como centúrias, como centurião, pudesse lhe dar grande pompa, até mesmo mandar buscar Pedro à força. Não, mas ele mandou os guardas irem buscar Pedro, e eles chegaram. Então no dia seguinte, justamente depois que tiveram lá, porque Pedro os hospedou, os oficiais que estavam ao comando de Cornélio, e depois no dia seguinte eles foram ter com Cornélio. Então algumas respostas, irmão, não serão imediatas. Eu quero repetir isso porque eu creio que alguém aqui precisa ouvir. Algumas respostas de nossas orações não serão imediatas. Às vezes o choro dura uma noite, às vezes dura dias, às vezes dura meses e anos, mas uma coisa eu tenho certeza: a alegria virá um amanhecer, virá uma resposta, irmão, virá algo da parte do Senhor. Olha, eu gosto de um versículo que está em Marcos, palavras do próprio Senhor Jesus. Ele fala em Marcos 11, 24: Portanto eu digo, é o Deus dizendo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam. É como se já estivesse recebido, irmão. E assim sucederá. Estou lendo na Nova Versão Internacional, NVI, que traz justamente essa ideia. Nós cremos e cremos que já recebemos. Ou seja, irmão, a fé deve ser de quem já recebeu, mas sucederá
depois. E aconteceu aqui com Cornélio. Ele respondeu. E nós percebemos, irmão, olha só, por que que ele obteve a resposta? Por que que ele viu diante dos seus olhos a resposta da sua oração? A palavra fala, Cornélio o esperava e havia reunido seus parentes e amigos íntimos. Eu gosto dessas palavras porque, meu irmão, família e amigos íntimos fala justamente de algo que ele tinha confiado. Pelo jeito ele falou com todo mundo ali sobre a sua espera. Algumas pessoas mais próximas sabiam da espera. Algumas pessoas íntimas, irmãos. Então Cornélio falou, declarou, profetizou com a boca, olha, veio um anjo aqui e me falou que vem um homem. Quem viu o anjo foi Cornélio, irmão. Não foi os amigos íntimos e os familiares. Mas ele profetizou, irmão. Então eu quero te falar, ore, confie e espere com confiança no Senhor. Espera com confiança no Senhor, irmão. Olha, eu sei que nós não devemos contar a todos, irmãos. Nós não devemos. E alguns casos, algumas pessoas, por exemplo, como por exemplo o caso de José, que contou aos seus irmãos e foi lançado no fundo do poço e depois vendido como escravo, devemos identificar. Nós verificaremos a inveja bem perto, que era o caso dos irmãos de José. Tinham inveja da túnica, porque o pai tinha dado uma túnica colorida para José. Mas nós podemos sim, meu irmão, orar, sabe? E a essência dessa mensagem é justamente isso. Ore, confie e espere. Cornélio poderia contar, mas nós talvez não. Então, ore, confie e espere com confiança no Senhor, irmão. No Senhor. Eu gosto de um texto de Romanos 8:25, fala, mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Em Romanos 5:5 vai dizer que a esperança, ela não falha, porque Deus encheu o nosso coração do seu amor, por meio do Espírito Santo. E esse amor que nos faz esperar, por confiança, uma resposta que vem na forma de um homem bom e de humilde coração, que é Pedro, que também teve o seu coração trabalhado, nós percebemos. Por quê? Porque ele teve uma visão com o anjo. Ele não estava preparado para comer a comida dos gentios, por causa das leis de Moisés. Deus trabalhou no coração dele, ele teve uma visão de uns lençóis. E o que isso resultou, irmão? Justamente na união de propósito. E olha o que aconteceu quando Pedro chegou. Quando Pedro chegou a casa, Cornélio veio ao seu encontro e prostrou-se diante dele, adorando-o. Irmãos, e muitas vezes, eu já passei por isso, muitas vezes o nosso ministério vai atrair muito respeito das pessoas. Eu gosto de ser respeitado, não minto não. Eu gosto de ser tratado com admiração. Mas nós devemos tomar muito cuidado, irmão. Muito cuidado mesmo. Porque o ministério atrai atenção e respeito. E muitos vão querer nos colocar em uma posição elevada. E se manter pequeno é uma escolha pessoal. Se manter pequeno faz parte do jogo, irmão. Mas se fazer pequeno faz parte do jogo. Se fazer. É necessário se humilhar diante do Senhor. O próprio Pedro vai dizer isso para nós em 1 de Pedro 5:6. Humilhem-se diante da potente mão do Senhor, mas se manter pequeno depois que o ministério é evidenciado, é uma escolha pessoal, irmão, porque vai atrair fama, vai atrair honra. As pessoas veem em nós ou uma necessidade, ou uma ajuda para que nós possamos suprir ali alguma necessidade, como de consolo e ânimo através das nossas palavras, ou até mesmo por meio dos sinais e maravilhas que o Espírito Santo opera. Elas poderão encontrar em nós a solução para os seus problemas, poderão ver em nós o amor que é relatado pelas Escrituras, porque o Espírito Santo nos encheu do amor de Cristo, e vão querer nos colocar numa posição mais elevada, irmão, e isso é inconveniente. Jamais devemos deixar, irmãos, as pessoas nos tratarem dessa forma. Paulo vai dizer em Romanos 12:3, ele vai dizer, por isso, pela graça que me foi dada, que digo a todos vocês. Pela graça, ele está falando, por isso eu digo a todos vocês, pela graça, porque todos nós somos participantes dessa graça. É essa graça que nos
nos faz um pouco diferentes, irmãos, daqueles que estão no mundo, mas ela está disponível a todos que querem. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todos que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. E aí Paulo vai continuar, fala: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Irmãos, nós não somos nem maiores e nem menores. Então, nós percebemos isso. Quando Jesus fazia um milagre, irmão, o que eles queriam fazer? Colocar uma coroa na cabeça de Jesus. Essa é uma atitude bastante humana das pessoas exaltarem o que não deve ser exaltado. Por isso eu comecei falando que a Ele seja a glória, a Ele seja todo louvor. Ele é o Rei, Ele é o Senhor, e Ele que está no controle dessa situação que você tem vivido, meu irmão. Não fomos chamados para adorar homens. Olha, e nós que estamos no ministério, e eu sei que eu prego aqui para pastores, para pessoas, eu vejo as métricas, irmãos, eu vejo algumas pessoas que têm aí a inscrição aberta. Eu já vi que tem algumas pessoas, alguns evangelistas e presbíteros, e glória a Deus por isso, por confiar em mim, mas a confiança em mim se deve justamente àquele que habita em mim, é Ele que me dá toda a capacidade. E olha, é por isso que eu falo, porque fala assim, ó, mas Pedro o levantou e disse. É maravilhoso isso, irmão. Por quê? Algumas coisas, meu irmão, algumas coisas podem fazer muita diferença na vida de uma pessoa, aonde nós estamos passando, sabe? Algumas situações. Nós não fomos chamados, meu irmão, para ser idolatrado, nós fomos chamados para levantar o caído. Fomos chamados, nós já tivemos lá, nós sabemos quão duro é se erguer. Olha, vamos ler novamente. Mas Pedro o levantou, estendeu a mão, irmão, e disse. Mas Pedro o levantou, e eu quero ler com vocês um texto de Efésios 4:2, porque nós fomos chamados de fato para levantar o caído. Paulo vai dizer: sejam completamente humildes e dóceis, com doçura, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Talvez Pedro, e essa fosse uma tendência, pudesse deixar o orgulho tomar conta do coração, a soberba, e nós sabemos que a cortesia da soberba é a queda. A soberba precede a honra. Nesse caminho, meu irmão, nós vimos muitos se corromperem. Dalila traiu Sansão e Judas se vendeu. Então, tem muitas pessoas que falam de Deus, mas que no caminho, meu irmão, se corromperam, se entregaram a sua vida a Baal, a Mamon, porque nós não fomos chamados para ser dominadores. O próprio Pedro vai dizer em 1 de Pedro 5:8, os pastores, apacentai o rebanho de Deus. O rebanho é de Deus, irmãos, não se assenhorando das ovelhas. Nós não somos senhores, o Senhor é Deus, irmão. Então nós fomos chamados justamente para fazer isso aqui, para levantar o caído, e nós precisamos ser dóceis e pacientes. Vocês percebem como Pedro agiu, meu irmão, assim, na transparência, na lealdade ao seu Senhor, e também a esse homem que está sendo dominado pelas emoções. Eu tenho plena convicção que essa atitude me faz crer que o que Cornélio passava pela vida dele não é fácil, porque ele vinha em Pedro uma expectativa de melhora, uma expectativa de consolo, uma expectativa de que as coisas viessem a dar uma guinada. E realmente, irmãos, a igreja de Deus, aparada pelo seu Espírito Santo, foi chamada a um nível mais alto. Mas com isso, irmãos, nós não devemos humilhar as pessoas, e sim elevá-las junto conosco. Nós queremos que as pessoas vençam na vida, porque todos nós somos já mais do que vencedores. Rebandaraya, rica bababadandadaba de camandarabada soia, ramandachaya. Somos irmãos em Cristo. A paz seja com você, meu irmão. A paz seja com você, minha irmã. Levante-se, você dá conta, e vai levantar outros também. Olha, e ele fala: fique de pé, eu sou apenas um homem como você, apenas um homem.
Irmãos, eu gosto. Sabe por quê? Um homem grande, ele nunca pensa que é grande. E um homem pequeno nunca pensa que é pequeno. Eu quero repetir isso. Um homem grande nunca pensa que é grande. E um homem pequeno nunca pensa que é pequeno. Pedro, pequeno pescador que agora recebe o poder do alto e não se engrandeceu e não se soberbeceu, porque sabe o que é que realmente vale a pena, meu irmão. E um gesto simples nos diz mais do que muitas palavras. Eu quero repetir, um gesto simples nos diz mais do que 1000 palavras. Eu creio que eu preciso repetir isso, porque alguém aqui precisa muito ouvir isso. Um gesto simples vale muito mais do que 1000 palavras. Já pregou a palavra ali, já pregou para Cornélio. É ele mesmo, é você, um homem simples de humilde coração. Irmão, eu gosto de um texto porque isso não vem assim, isso vem com aprendizado. Quando Jesus estava no meio das multidões, as multidões procuravam abraçar Jesus. Jesus deu uma ordem: atravessem do outro lado. Só que naquela ocasião, diferente da outra passagem de Marcos 5,35, Jesus ficou em cima do monte, orando. A palavra diz que sobreveio uma forte tempestade e açoitava muito o mar. E os discípulos remavam e sem resultado, ou seja, sem sair do lugar. Quantas vezes nós passamos por essas tempestades, irmãos, que nos travam no mesmo lugar? Então, muitas pessoas estão passando por isso aí. Não quer dizer que elas sejam incapazes, só quer dizer que elas estão queimando com o olhar no lugar errado. E por que Pedro pode levantar uma pessoa, irmão? Por que Pedro tem essa atribuição? A palavra fala que por volta das 3 da madrugada, é na madrugada, é na noite mais fria, é quando as trevas tomam conta do nosso coração que ele aparece. A palavra fala que ele veio andando sobre as águas, irmãos, a ponto de colocar temor, de deixar os discípulos muito, mas muito apavorados e amedrontados, a ponto de dizerem, de confundir o mestre: é um fantasma. Narai! Quantas vezes nós tratamos a ação de Deus como uma ação do inferno? Está açoitando, mas Deus está ensinando e está fortalecendo o coração daqueles homens. E quando eles têm um encontro e o diálogo com o mestre fala: não tenham medo, sou eu. E aí no versículo 28 de Mateus capítulo 14, Pedro diz: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. E quantas vezes nós estamos assim, irmão, convicto da nossa missão, convicto do nosso processo. O Senhor mandou: venha, e nós recebemos a palavra implantada no coração, que nos deu capacidade a andar em terrenos e transitar por meio de terrenos que antes seriam impossíveis. Mas eu quero te falar, meu irmão, e eu quero te falar, minha irmã, que continue fazendo o mesmo, continue andando. Quando o impossível bater na porta, o mestre não mandou parar, o mestre falou: venha, e a palavra ainda está de pé sobre a sua vida. Mas a palavra fala que ele começou a olhar. E nós somos assim, nós olhamos. E o que aconteceu, irmão? A palavra fala que quando reparou no vento, começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. Senhor, salva-me. Por quê? Porque quem pode salvar é só o Senhor. Imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Então ele estendeu a mão. E agora quem é que está estendendo a mão? Sabe por quê, meu irmão? Porque Pedro está vivendo promessa. Em Mateus capítulo 4, no versículo 19 ao 23, eu não me engano: venha e segue-me vocês, porque eu os farei pescadores de homens. E agora ele está pescando um homem. Por quê? Só pode pescar quem foi pescado. E aí a gente começa a entender uma palavra do apóstolo Pedro em 2 de Coríntios capítulo 3, versículo 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3: bendito o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de todas as consolações e misericórdia, que nos consolou em nossos sofrimentos, para que quando nós víssemos os nossos irmãos que também estão passando por tribulações, fossem consolados. Aleluia! Então Pedro está estendendo a mão. Então um gesto simples
fala mais do que 1000 palavras. E eu quero terminar com vocês, meu irmão, porque ele fala: os dois conversaram e depois entraram na casa, onde muitos outros estavam reunidos. É na simplicidade, na sinceridade do seu andar, meu irmão, que estará o verdadeiro segredo do impacto que causará sobre a vida de muitos. Eu quero repetir isso: é na simplicidade, na sinceridade, sabe, do seu caminhar, do seu andar, que está o verdadeiro segredo. Amavam Jesus por causa da simplicidade dele. Era Deus, irmão, mas andava como servo. Um Deus todo-poderoso, capaz, meu irmão, de nos disseminar, andava como servo. Andava como servo, e isso faz total diferença. Total diferença. Total diferença. Irmãos, a humildade, ela não te faz melhor, mas ela faz sim diferença. Isso é uma frase que tem: a humildade não nos faz diferentes, não nos faz, sabe, superiores, mas ela nos faz diferentes de muitos. É essa palavra que eu queria dar. E eu quero terminar com vocês com Provérbios, capítulo 22, no versículo 11, que fala: quem ama sinceridade de coração e se expressa com elegância, será amigo do rei. Será amigo do rei. E o rei é Jesus, irmãos. Ele é o rei. Ele é o Senhor. Então anda na simplicidade, deixa o Senhor te usar poderosamente. Não adore a outros homens, não trate outras pessoas. Pode exprimir sim respeito e admiração, e é muito bom, nós devemos honrar uns aos outros. Isso alegra o coração, irmão, e devolve o sorriso aos lábios, mas deve ser com todos. E eu vou terminar com Romanos capítulo 12, versículo 9, que diz que o amor deve ser sincero. O amor deve ser sincero, irmão. Odeiem o que é mal e apeguem-se ao que é bom. E nesse processo, saiba que o Senhor está trabalhando todo mundo, através de nós, em nós e através de nós. Que Deus abençoe os irmãos, que os irmãos possam ficar com essa breve palavra. A paz do Senhor esteja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.